Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a esse canal. Eu sou Darlene Medeiros, eu sou uma especialista em sustentabilidade na prática e no vídeo de hoje vou trazer para vocês umas reflexões acerca de reciclagem. Bom, eu sou uma empreendedora e eu empreendo já há muitos anos, já há mais de 13 anos. E um dos meus negócios hoje é um negócio de impacto socioambiental, né? Então depois aí de muito tempo experimentando coisas, estudando também, hoje eu tenho uma marca que fomenta mais sustentabilidade no mercado de eventos. E por conta disso, desde que eu concluí um mestrado em administração, pesquisei muito sobre sustentabilidade, sobre marketing, a perspectiva de sustentabilidade sobre o marketing e vice-versa, eu descobri muitas coisas, dentre elas que a reciclagem foi nos vendida como uma promessa de resolver muitos dos problemas de lixo que a gente vive no dia a dia, inclusive eu, nos meus eventos. Descobri que a reciclagem tem muitas questões que não nos esclareceram desde o início. E eu, já há bastante tempo, no meu Instagram, toda semana eu compartilho, como eu disse a vocês, eu sou uma especialista em sustentabilidade na prática, e eu, já faz tempo, compartilho no meu Instagram toda semana exemplos de sustentabilidade na prática, para sair dessa nuvem teórica de que sustentabilidade é caro, é difícil de fazer, não é para qualquer um, é elitizado. Eu descobri que não é verdade muitas dessas questões, Porém, eu entendi que as pessoas têm dificuldade de realmente identificar as questões relacionadas à sustentabilidade. Então, toda semana eu vou lá no meu Instagram, compartilho algum insight ou alguma questão que realmente coloque a sustentabilidade em prática e fique mais fácil das pessoas entenderem. E aí, na semana passada, hoje é dia 4 de maio, Na semana passada, eu coloquei nos meus stories o exemplo dessa embalagem aqui de salgadinho, que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, que tem ali na embalagem de salgadinho uma indicação para descarte na coleta seletiva, o tipo do material, enfim. Porém, na prática, esses pacotes de salgadinho, bolachas, batata palha, tudo que vem nesse tipo de pacotinho, e o pacotinho em si, a embalagem em si, ela não é reciclável, não é reciclada. Por quê? Porque a indústria não se interessa por esse material, Ele tem um baixíssimo valor, a reciclagem dele é inviável financeiramente, e por mais que a gente separe essa embalagem na coleta seletiva, quando chega na cooperativa de reciclagem, ali nos galpões, onde é feita a separação, onde é feita realmente uma nova triagem para poder mandar esse material para o lugar onde ele vai ser reciclado e transformado em outro item, não tem interesse comercial e nem financeiro nesse material. Então, chegando lá, o que eles fazem? Eles mandam para o rejeito, o que significa que o material é descartado e vai parar no aterro sanitário aí das mais diversas regiões do Brasil. Embalagem de salgadinho, miojo não são recicláveis. Esse material é feito de BOPP. É um material multicamadas. E eu já fiz um vídeo sobre isso e faz mal para a saúde. Então, a gente precisa entender que a reciclagem, ela é uma coisa boa sim. E hoje em dia, a reciclagem ela é um negócio, e muitas famílias, muitas comunidades dependem da reciclagem dos materiais, porque eles fazem a triagem, vendem os materiais e é daí que eles tiram o sustento. No entanto, a indústria e as legislações que nós temos aqui no nosso país também, elas não são muito adequadas no sentido de que elas não fiscalizam e elas não regulam a produção dos materiais, a quantidade e a forma do descarte. Foi nos vendido, como eu disse, essa ideia de que a reciclagem é uma solução e que se a empresa está orientando você quanto ao descarte do material, ela já está fazendo a parte dela, mas não, ela não está. Ela simplesmente
jogou uma responsabilidade para nós, né, como se o descarte adequado apenas resolvesse o problema, mas ele não resolve. As empresas não se comprometem. No caso aqui que eu estou trazendo o exemplo dos pacotes de salgadinho, bolacha e afins. Eles não promovem políticas e nem programas de logística reversa, que é recolher esse material para eles darem o destino, né? E ao mesmo tempo, eles mesmos, como indústria, não foram atrás, né, para pesquisar, para inovar materiais e entender como utilizar esse material de alguma outra forma que não seja apenas o descarte no aterro. E indo para o aterro, é mais lixo ali que fica no meio ambiente, porque esse tipo de plástico, ele leva séculos para se decompor, e quando passa a se decompor, ele se torna um microplástico que contamina solo, que contamina água, e aí é aquele círculo vicioso que a gente já conhece, né? Os plásticos estão em todos os lugares e muito desses plásticos também são provenientes desses tipos de embalagem. Então, lembra que talvez você já ouviu em algum momento da sua vida que o lixo é um erro de design. E os pacotes de salgadinho, bolachas e afins, na minha visão, são um caso clássico de que há um erro grave de design, mas também há realmente um desinteresse em melhorar essa embalagem. Habilidade na prática, eu sigo estudando, eu sigo pesquisando e eu gosto muito de ver a reciclagem acontecendo, as operações de reciclagem, elas estão espalhadas pelo nosso país. E hoje, até como há esse objetivo realmente de negócio, de lucrar para poder remunerar quem trabalha reciclando, as próprias cooperativas têm produzido muitos conteúdos relacionados para educar a população sobre esses aspectos da reciclagem. Eu vou colocar aqui os vídeos que eu coloquei no meu Instagram para vocês terem essa noção e verem os próprios catadores ensinando e falando, né, sobre o destino desses materiais. E eles mesmos questionam, né, por que a indústria não faz nada para mudar isso, né? Mitos e verdades da triagem com a embalagem de ovo de Páscoa. A Páscoa passou e o problema ficou. E aí, será que essas embalagens de ovo de Páscoa são recicláveis? Não, esse material aqui não é reciclável, ele é feito de BOPP, é um material multicamadas e vai diretamente para o aterro sanitário. Esse material aqui é um material multicamada, ele tem alumínio do lado e do outro é multicolorido. E não temos venda desse material aqui em Porto Alegre. Esse material não tem comercialização aqui no Rio Grande do Sul e numa parte do Brasil também não. Por que as marcas ainda insistem em fazer uma embalagem que não tem comercialização? E ainda por cima não existe nenhum programa de logística reversa. Todo ano a mesma coisa. Aterro sanitário lotado de material que não tem venda. O copinho que vem dentro do material aqui, esse tem venda. Mas esse daqui não. Por que a empresa não faz só um tipo de material que a gente consiga fazer a reciclagem? Separar cada material corretamente ajuda muito a reciclagem. E agora o que mais ajuda é a sua disciplina consciente. Aproveita para comentar o nome das marcas para ver se na próxima Páscoa melhora. Agora que você já sabe, salve e compartilha para mais pessoas aprender. Mas nós, como consumidores, temos responsabilidade no sentido de que, à medida que a gente vai entendendo, eu convidei, né, os meus seguidores, a comunidade que eu tenho ali formada no Instagram, quando forem impactados por informações, mensagens e até conteúdos que falam sobre legislação relacionadas aos plásticos, tem aí toda uma movimentação, uma tentativa de regulamentar melhor, né, esses aspectos da produção do plástico, mas claro que a indústria do plástico não tem interesse nenhum nessa regulação, não tem interesse nenhum em legislação e não tem interesse algum em barrar a forma como eles vêm produzindo, né, de forma totalmente desenfreada e até certo ponto irresponsável, porque eles mesmos não se responsabilizam e não se comprometem, né, a fazer uma logística reversa, realmente uma forma melhor, né, um material melhor a partir daquilo que eles já produzem. Infelizmente, essa é uma realidade e a gente precisa mudar isso. E além né, de todos esses conteúdos que as próprias cooperativas vêm trazendo e compartilhando através do Instagram, tem algumas coisas no TikTok também, existem já alguns documentários, eu vou deixar aqui relacionado para vocês, alguns documentários que falam sobre essas questões relacionadas aos plásticos,
Eu até já fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui, sobre um documentário super recente, mas tem outros que são mais antigos que falam sobre isso. Então, já não é mais por falta de informação que as empresas, que os negócios escolhem o plástico. Escolhem por uma questão financeira, sim, mas a gente precisa repensar, inclusive, essa questão do posicionamento da marca, do compromisso que a empresa, que o negócio assume com a sua, com o seu impacto, né, no seu entorno, na sua comunidade. E isso é muito importante e a gente precisa se despertar para esse tipo de consciência. Então, eu vou recomendar 3 documentários aqui que são bem legais para vocês assistirem sobre reciclagem, sobre essa questão do plástico. Primeiro, O Lixo Extraordinário, é um documentário antigo, brasileiro, né? Um artista plástico mostra, né, toda uma trajetória ali quando ele decide fazer arte a partir de resíduos, né? E aí ele envolve toda uma comunidade, né, vulnerável nesse processo, e a história se desenrola, ele mostra ali o envolvimento da comunidade, a forma como essas pessoas vivem, como elas se relacionam com o resíduo e a formação de uma cooperativa no entorno. Enfim, é super legal esse documentário, ficou bem famoso, vale a pena assistir para entender. O segundo comentário que eu quero recomendar para vocês se chama Oceanos de Plástico, e ele fala sobre esse problema da poluição plástica, né, nos mares, nos 7 mares aqui do planeta, e como isso tem impactado realmente esse ciclo de vida marinha, e tudo é super impactante, vale a pena assistir também. O último que eu quero recomendar para vocês se chama O Mito da Reciclagem. Esse, salvo engano, ele está até disponível aqui no YouTube para você assistir de graça. A única questão é que ele está em inglês, mas tem legenda para você conseguir compreender. É um documentário muito legal e ele traz ali, né, algumas coisas relacionadas à reciclagem, justamente nessa perspectiva que eu disse para vocês no começo do vídeo. A reciclagem foi vendida como uma grande solução para o consumo de plástico, né? Você não tem problema em consumir porque a reciclagem é possível, e o documentário mostra que não é bem assim, que existem certos tipos de plásticos que não são recicláveis, daí entra toda uma questão química, lembra das aulas de química? Entra toda uma questão relacionada a isso, as moléculas, enfim, e como se dá, né, os tipos de plástico. Gente, é muito, muito esclarecedor e vale a pena assistir. Ele faz uma crítica realmente ao processo, e eu penso que, apesar de ser muito duro, né, o documentário ele chega a ser bem duro com o processo de reciclagem, mas eu penso que é uma perspectiva importante para a gente entender que nem tudo são flores no processo, e a gente tem que ter o senso crítico, entender cada vez mais sobre materiais para a gente poder fazer escolhas melhores no nosso consumo do dia a dia. E eu espero que esse vídeo seja mais esclarecedor, né, com relação ao uso de plástico, reciclagem. Eu dei aqui um overview para vocês relacionado a isso. A reciclagem, ela é importante, não desanimem, vocês precisam, né, ajudar e participar dos processos da coleta seletiva, separação. E eu sei que é um desafio enorme, que muitas regiões no Brasil sequer têm coleta seletiva, não é? Infelizmente, cerca de 10% do resíduo plástico que é consumido é de fato reciclado, e isso é um dado de estimativa mundial, e isso é muito pouco perto do consumo que acontece, não é? Então, por isso é cada vez mais importante a gente se envolver, a gente entender, né, e orientar mesmo as pessoas do nosso entorno e fazer o que for possível para fazer coleta seletiva. E como eu disse também, hoje, a reciclagem, a coleta seletiva, ela é um negócio também. Muitas famílias, especialmente que vivem em camadas mais baixas, né, na sociedade, vivem desses resíduos, né? Esses resíduos viram o alimento, viram o pagamento da conta de luz, ajuda no Vale Gás, ajuda no aluguel. Então, a gente não pode desconsiderar que isso também tem uma parte importante, uma função social importante dentro aqui do nosso país. Então, não podemos desanimar, mas a gente precisa sim encontrar melhores condições, tanto para que a reciclagem aconteça de uma forma muito mais assertiva e que alcance muito mais lugares no nosso Brasil, e ao mesmo tempo
a gente precisa conscientizar as pessoas, educar as pessoas de que o plástico, ele é um item que precisa ser repensado no consumo do nosso dia a dia. E as embalagens, né? As embalagens, tudo que a gente usa também precisam passar por esse crivo. A gente precisa ser mais crítico e a gente precisa cobrar das empresas que estão produzindo de forma totalmente irresponsável, desenfreada e que não se comprometem com logística reversa. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Vocês encontram mais informações sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço no meu site e também no meu Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!